a nossa cultura é muito obcecada pela juventude, não é isso? Pois é, e mulheres na menopausa, com certeza, vão estar num grupo demográfico invisível, porque nem todas vão aparecer nesse cenário. Elas vão ficar ali nos esconderijos secretos, né? Eu costumo até brincar que é véu de sigilo. Por que o véu de sigilo? Porque muitas mulheres não gostam de falar nem para os maridos que estão sentindo. Isso é ruim, mulher, pra gente. É muito ruim. Porque a gente precisa, de fato, assumir uma fase tão maravilhosa na nossa vida, né? Que parece que a gente só desce ladeira, né? Só desce. Ai, eu lembro que eu comentava muito isso. A mulher, após os 50 anos, só desce ladeira até eu completar os 50 anos. E aí ver que não era bem assim. Pelo contrário, a gente se ressuscita de tantos conhecimentos, de tantas habilidades, né? Como multipotenciais que somos, a gente quer o mundo, mas há coisas que nos limitam. Por isso, eu estou aqui para falar para você que tem muita coisa que você pode aí mudar com a simples gestão da tua menopausa. Bora lá? Se você ainda não me segue, comenta, envia esse vídeo para uma mulher que precisa conhecer se ela faz parte desse grupo demográfico invisível. Bora lá saber? Muitas mulheres estão nos esconderijos secretos aí da menopausa, né? Não gostam nem de falar. Inclusive, acreditam que por ainda menstruar não estão sentindo nada ou não sentem nada só pelo fato de ainda estar menstruando, não é isso? Mas não é verdade. Se você aí está 40 a mais, já na fase de perimenopausa, entre 45 anos a 65 anos, você está na fase do climatério sim, independente de você estar menstruando ou não. Por quê? Por quê? Porque isso é fase da vida da mulher. Aceita. É fase da mulher. Se você aí não apresenta sintomas, você faz parte de um percentual muito mínimo dentro do mundo, porque na maioria das mulheres temos sintomas sim, porque falta aí receptores estrogênicos que vão ali atuar como carrinhos que vão ser levados para os teus órgãos. E se você não estiver percebendo, não estiver atenta, que mesmo sem os sintomas, as transformações acontecem no seu cérebro, no seu coração, nas suas veias, nos seus ossos, nos seus músculos, em todo o seu corpo. Fica bem atenta, mulher, porque isso pode ser até ruim para você. Porque as mulheres que têm os sintomas, elas podem até estar no véu de sigilo, porém, elas sabem o que elas estão sentindo. Agora nós estamos aqui para te falar que você pode ser uma menopausada de sucesso. Exatamente. Compreendendo essas questões, você consegue fazer a gestão muito bem. Vamos pensar aqui, por exemplo, que muitas mulheres menopausadas constituem aí a metade da população do mundo. Pois é, a metade nós somos mulheres. E uma grande parte dessas mulheres já estão na menopausa. A estatística diz que até 2030, 1 bilhão de mulheres no mundo estarão na menopausa. Então, estarão assim em crescimento demográfico na menopausa. E, vamos dizer assim, cerca de 40% da nossa vida nós vamos viver no climatério. 40% da nossa vida é muita coisa. Para a gente largar para lá, deixar para lá, não se incomodar e querer viver no véu do segredo, querer viver no véu do sigilo. Para quê? Para quê? Que, por exemplo, o diálogo em família é muito importante para que você possa explicar, por exemplo, para sua família que você está esquecida. E isso não vai infringir o seu caráter, porque você está esquecida. Isso não vai trazer repercussões hemodinâmicas, problemas de coração, porque você está esquecida. Ah, esqueço sim, estou vivendo. Tem gente que esquece e não está morrendo. E está tudo bem. E está tudo bem esquecer. Mas quando a gente leva para o diálogo familiar essa questão, torna-se muito mais fácil, porque são com aquelas pessoas que você convive. Aquelas pessoas precisam saber que você está na fase do climatério. E que você vai esquecer sim. E que você não vai lembrar de algumas coisas. E eu faço isso. Aos 50 anos eu reuni todos e falei: estou nessa fase aqui da minha vida. E essa fase demanda que eu dê mais atenção a mim mesma. Não quer dizer que eu não estou olhando para vocês, mas significa dizer que eu preciso levantar esse véu para os que convivem comigo, explicando o que de fato eu estou passando e que é uma fase de transição, assim como foi na puberdade, na gestação, e está tudo bem.
Mas se você viver no véu do segredo, sendo vítima da desinformação, sendo vítima dos seus próprios medos, das suas inseguranças, aí vai ficar muito mais difícil de você viver e conviver. Porque se você esquecer, você vai bater de frente com o atrito do orgulho, com o atrito do egoísmo, com o atrito do perfeccionismo. Então é simples. Se você percebe essa alteração, já vá descortinando isso. Isso é uma questão. A maioria das mulheres na menopausa, elas também ignoram muitos órgãos por não entender. Vou explicar melhor. O ovário é o que determina tudo o que pode acontecer, mas não é ele que é propriamente o afetado. Não é ele. Por exemplo, com a questão da névoa cerebral, é o teu cérebro que está dirigindo isso. Então eu preciso conhecer, saber, me informar que o cérebro vai ter alterações. E é por isso que eu estou esquecendo. Né? Mais de 3/4 de todas as mulheres vão ter esse sintoma. Vai para a cozinha e esquece alguma coisa. Entra no quarto e esquece outra coisa. Vai para a sala e esqueceu alguma coisa. Quando não, esquece até comida, panela no fogo. Quando não, esquece a cafeteira ligada. Esquece o ferro que passou a roupa. Esquece compromissos que nunca iriam esquecer e esquecem. Por isso a importância das anotações. Pensando aqui, a menopausa, ela deveria ser um importante evento sociocultural, né? E vocês vão falar, por quê, Flávia? Tem que ser um evento. Porque a sociedade e as pesquisas da sociedade, elas preferem se concentrar na menopausa em tudo que é desagradável. Tudo que é desagradável, a gente sofre um monte de apontamentos, não é? Porque isso se aproxima ao envelhecimento. E a gente sofre, né? Muitas pancadinhas, muitas alfinetadas por estar nessa fase. Mas a menopausa só não traz desvantagens, não. Ela traz muitas vantagens também, eu costumo dizer, que é o ciclo do ouro. Enquanto a ciência, né? Aí a gente vai falar das ciências médicas e da ciência do modo geral, a gente percebe que nela o cuidado com mulheres na fase da menopausa não tem nem nome. Não tem nome. Ela simplesmente é tratada por um especialista ginecologista, porque está direcionada ao útero, ao ovário, mas os efeitos são outros. São outros. E aí a gente não tem nome. E a gente não vai aqui falar de pesquisa por pesquisa, mas a gente vai dizer assim: será que a gente já foi traída alguma vez? Você já se sentiu traída? O teu corpo já te traiu? Hoje você é uma pessoa, amanhã você acorda, sabe, completamente outra pessoa, e que durante muito tempo você não percebeu essa transformação, mas que de fato aquele dia foi o divisor de águas, né? Eu, por exemplo, conto sempre aqui que o meu foi incontinência urinária. De um dia para o outro, incontinência urinária. Mas será que essa incontinência urinária ela apareceu naquele dia assim? Foi o start, né? Foi o agudo. Mas ela já vem há muitos anos minando ali, né? Os sintomas de envelhecer, os sintomas da menopausa. E que aí, quando ele chega pra a gente se sente traída, né? Eu me senti bem assim. Você já se sentiu assim? Do nada, você não está esperando uma onda de calor que te ataca assim na madrugada e você acorda. Que é isso? Que calor que eu estou sentindo. Que é isso que está acontecendo, né? Eu já me senti traída. Um outro aspecto também é que a onda de calor é reconhecida como um sintoma colateral da menopausa. Tá? Aí tá tudo bem. E a maioria, né, dos médicos não fazem relação de outros sintomas, como ansiedade, depressão, névoa cerebral, insônia, com a menopausa. Mas você sabe, a partir de hoje, que é um sintoma cerebral e que você vai ao médico e ele não vai relacionar com a tua menopausa. Ele vai tratar a tua depressão, ele vai tratar a tua ansiedade e ele não vai lembrar que você está nessa fase da menopausa. Isso talvez não chame nem a atenção dele, porque ele vai tratar aquilo a que você foi com sintoma, você foi com sintoma originário de uma outra situação. Mas quem é que cuida da menopausa? Você vai entregar esse ouro para alguém? Ou você vai trazer para si o compromisso em cuidar da sua saúde na menopausa?
Então, eu tenho que aprender determinadas coisas que vão fazer com que eu aprenda a fazer a gestão. É uma tarefa árdua, mas é o que vai fazer o melhor para a minha vida, já que eu tenho que passar 40% dela nessa condição. Nossa, mas isso não vai passar, por exemplo, uma onda de calor? Sim, vai passar, mas não nesse período. Vai passar no pós, é muito comum passar. E assim, o que a gente percebe mais? E aí você vai ter esse olhar para você, que pode ser um divisor de águas. Coisas que você não estava percebendo e que com a nossa conversa aqui você começa a observar. Ressecamento vaginal, ressecamento de pele, desconforto nas relações íntimas, dores de cabeça, névoa cerebral, ansiedade, depressão, angústia, taquicardia, dores articulares. Uma série de sintomas. Anota aí nos comentários. O que você sente que mais se aproxima dessa tua fase aí, que você acredita ser, que possa ser algo que não existia e que começou a surgir em você? E as mulheres ficam bastante perdidas, né, relacionando a essa fase menopausal. E aí a gente percebe que é um problema da medicina ocidental. A gente percebe que muitas de nós não temos um tratamento realmente com essa medicina, a gente não consegue. Até porque também, se a gente tem uma rede de apoio, a gente deveria levar esses problemas para a rede de apoio, como por exemplo o apoio da família nessa fase, como por exemplo um apoio de profissionais nessa fase, mas não é só isso. É um aglomerado de coisas para que você possa ter um sucesso. Mas, prioritariamente, seja número um da tua história. Conte outra história da tua vida para os teus filhos, para os teus netos, para os teus amigos. Conte outra história. Não seja a mulher que vai trazer a história de tristeza, de depressão, de tratamento psiquiátrico porque teve alterações cerebrais. Faça a sua história ser diferente. Entenda a tua fase, primeiramente, que você é capaz de desenvolver um monte de situações, mas que você também é capaz de promover a tua saúde através do teu esforço, da tua boa vontade, do querer viver, do querer fazer bem, acima de tudo, ter propósito. Às vezes eu me pergunto, poxa, mas por que as mulheres não cuidam de si? Tem histórias aí culturais, né, para a gente conversar e muito, mas por que a mulher não cuida de si? Né? Porque lá no passado ela sempre foi a cuidadora, né? Ela sempre foi a que não se sentia merecedora desse carinho, desse cuidado. Mulher, você é capaz. Se ame, se respeite, cuide de si. Comece a observar esses sintomas para você ser a protagonista da tua história.